a direita está sem saber como se apresentar, ou sem saber, ou dividida mesmo. Não é sem saber, é que uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra. Para pegar o gancho do Malafaia até fechado com Michele e Tarcísio. Malafaia criticou a candidatura do Flávio abertamente. Então, assim, tem alguns caminhos de candidatura aí se apresentando, e eu queria te ouvir um pouco sobre este cenário eleitoral e sobre esse caso de família do bolsonarismo que estamos assistindo ao vivo. Bom, em primeiro lugar, Flávia, virar a página, vir para esse assunto, por incrível que pareça, dá até uma certa leveza. Porque o assunto anterior é muito pesado, né? Então dá uma certa leveza. Vamos por parte. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, estou falando do presidente, foi um sociólogo lá em 74, analisando um livro fantástico chamado O Modelo Político Brasileiro, analisando o governo militar. Ele pegava ali os conflitos internos, ele pegava ali as disputas, os interesses e tal. E aí ele talhou uma frase, eu tenho inveja danada de um Seninha, né? Ele fala assim: então chegamos ao conflito, o nervo da política. O conflito, o nervo da política. Esse é o conflito. Olha, você tem tantos atores, no caso Master, de interesses tão diversos, que é difícil você coordenar esses interesses. E aí você tem a política. Porque se você tem a coordenação, tudo direitinho, tal, a gente nem fica sabendo o que ocorreu. É quando você não consegue a coordenação, é quando o conflito escapa, né, pelas brechas todas, por essas frestas todas, é que você tem a política, você tem ali a disputa, você tem os atores agindo, brigando, conflitando e tal. O que torna a política como objeto de observação algo fantástico, interessantíssimo. Uhum. Então, em primeiro lugar, o que você tem ali? Você não tem uma liderança capaz de coordenar esses interesses todos. De algum modo, isso eu não estou fazendo um elogio pessoal a ninguém. Se você olhar para a esquerda, você tem uma liderança que está posta. Uhum. Tem conflitos dentro do PT, tem gente que gosta mais do Fernando Haddad, tem gente que detesta o Fernando Haddad, e tal. Mas, de alguma forma, você tem uma liderança que está posta, que é o presidente Lula, e ele tem coordenado isso tudo e tem levado isso sob controle. No pós-Lula, talvez a gente veja conflitos muito, muito parecidos com esse, né? Mas quando você olha para a direita, é justamente essa incapacidade de coordenação desses conflitos todos. Aí você me diria: não, mas se o ex-presidente Bolsonaro estivesse em liberdade e tal, ele coordenaria esse processo? Não coordenaria. O candidato seria ele, por uma questão de peso eleitoral. E esses conflitos, de certa forma, eles estariam recolhidos, eles estariam lá presentes. Por exemplo, você tem um conflito no seio familiar que está posto desde sempre, né? Você tem conflitos na direita com a extrema-direita. Uhum. Você tem conflitos no centro com a direita e com a extrema-direita, que não conseguem se ajustar. Coordenar esse processo, não tem coordenação central. Vamos pegar aquela frase do final do Tropa de Elite, né? O sistema não tem coordenação central. Né? Não tem uma forma de você articular interesses e fazer com que todos fiquem calados. Eu acho que esse processo é interessante. Agora, com relação às pesquisas, as pesquisas todas estão saindo, a do meio com o Instituto Ideia, por exemplo, né? As outras também, todas são importantes para você compreender mês a mês como é que está a fotografia.
até o grid se estabelecer. Né? O que é interessante nesse processo todo é que, há 2 meses, a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, ela estava posta. Ele estava tomando um banho de loja, estava fazendo media training, enfim, tal, né? Se preparando, cunhou esse discurso do CEO do Brasil, que é uma bobagem, mas, enfim, coordenar uma empresa onde você tem o controle central, porque paga salários, é uma coisa. Quando você pega um país com todos esses interesses diversos, tal, é outra coisa completamente diferente. Mas, enfim, mas ele já tinha cunhado um discurso, o CEO do Brasil, enfim, estava ali encaminhando sua candidatura, até que a dona Michele Bolsonaro faz aquela intervenção no estado do Ceará. E aí ela aparece, será a Michele a candidata? Muita gente pensou ali. Houve uma reunião de família. A aliança no Ceará foi para as calendas. Né? Olha, Michele saiu forte. Mas logo depois a família se uniu e deixou Michele de canto. Esse foi o primeiro conflito ali. Deixou de canto. Tá bom. Ela assimilou, enfim, fazendo o seu papel, cuidando do marido, enfim, visitando, tudo bem, não vou entrar nesse campo. Bom, um passo à frente. Como é que fica o patrimônio da família? E quando você fala desse movimento, você está falando do bolsonarismo, ele tem sobrenome. Quem é que tem esse sobrenome? É o Jair, é a Michele, é o Flávio, é o Carlos, é o Eduardo, é o Jair Renan. São esses caras, certo? Então, quem é que vai ficar com o patrimônio? Ou nós vamos, né, na visão deles, ou nós vamos abrir mão desse patrimônio a outros? Olha, ele decidiu que não vai abrir mão do patrimônio. Embora o Flávio, na semana em que foi designado, né, houve uma designação, né, de uma pessoa só, mas houve, pelo pai, o Flávio tenha dito não, a gente pode negociar. Né? Imaginava-se que a negociação poderia ser a dosimetria ou até a anistia, não rolou, o Centrão não deu para ele isso, só que aí, olha como é interessante a política, vem uma pesquisa, é a pesquisa da Quest, de novembro, se não me engano, em que coloca o Flávio na frente do Tarcísio. E essa pesquisa, em vários cenários, o Flávio bem, sim, o segundo turno é um problema, e a pesquisa meio ideia vai apontar essa diferença agora, mas essa pesquisa, ela desperta a mosca azul e desperta no Flávio o sentimento que pode ganhar. E as pesquisas vão mostrar o seguinte: quando você pega o eleitor do bolsonarismo, o eleitor do bolsonarismo acha justa a indicação do Jair Bolsonaro, que seguirá o nome indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, o que está acontecendo? A candidatura do Flávio, do senador Flávio Bolsonaro, ela vai se consolidando. Ela vai se consolidando e ela vai entrando numa situação em que o retorno, a desistência, fica muito complicada. E aí eu tenho me lembrado, vocês devem se lembrar, porque vocês não são tão mais novos do que eu, sejam mais novos, mas devem se lembrar daquela disputa de 2002, onde a Rosiana Sarney tinha 21% nas pesquisas, e o José Serra queria colocar o nome dele, e a Rosiana dizia o seguinte: não, eu só vou conversar com ele quando ele fizer o 21. Né? Isso até em referência à propaganda da Anatel da época. Quando ele fizer o 21, a gente... Ele não fez o 21, mas a candidatura dela foi destroçada por um escândalo. É a guerra. É a guerra que se deu ali. Vai se dar aqui de novo? Não sei. Essa coisa de que a história se repete, ou como farsa ou não, isso
Mas a história nos mostra o potencial todo de encrenca, de conflito. Então, eu diria para você que nesse conflito todo, narrado por você, Flávia, nós podemos esperar muitas cenas de próximos capítulos com o conflito se acirrando. Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia é um personagem muito enfático, bate duro. Uhum. Né? Há ali uma brigada tentando esvaziar o Flávio e defendendo o nome do Tarcísio. E há a resistência natural do senador Flávio Bolsonaro e a sua família dizendo: não, esse legado é nosso, esse legado é de vocês. O conflito está posto. E a nós cabe acompanhá-lo, né, compreendê-lo no dia a dia, né, e depois escrever e deixar para a história. Muito bem, professor. A gente começou o ano eleitoral assim de uma forma, como você mesmo falou, no mínimo que entretém bastante. Você sabe que uma das respostas do Carlos Bolsonaro à Michele, na verdade indireta, né? Foi uma indireta. Ele postou uma foto do João Dória com um cartazinho assim escrito CEO do Brasil ou CEO de São Paulo, uma coisa assim. E é interessante ver como o clã Bolsonaro e os filhos em particular, porque me parece que a Michele é mais cosmopolita nesse sentido, ela é mais aberta a se associar a outros elementos da direita em nome do seu projeto político, mas o clã ali de sangue, né, do bolsonarismo, tritura qualquer aliado, tritura qualquer parceiro que possa aparecer com protagonismo ou com qualquer... Só em nome da história e da verdade, essa história de CEO, do empresário que vai resolver o problema da política, ela é uma coisa antiga. E vários empresários tentaram e quebraram a cara. Você pode se lembrar, por exemplo, do doutor Antônio Emílio de Moraes, que se meteu numa disputa em São Paulo e depois foi embora, não quer nem mais saber da política, que é uma outra dinâmica. Agora, é preciso reconhecer que em 2010, então o presidente Lula lançou mão desse discurso falando da gerentona do PAC. A Dilma era gerente do PAC, ela era uma técnica, tal. Também surgiu na esquerda. É um recurso discursivo, né? Mas que, se você for olhar para a história, ele não se sustenta. Porque a política ela é diferente, a política ela tem uma série de conflitos que você não coordena com salário, como isso ocorre nas empresas. Não, claro. Enfim, não é... Pouca coisa se inventa na política, né, professor? A maioria se recicla. Mas é um apelo a uma parte do eleitorado que, para determinados candidatos, é irresistível. O professor jogou 2002 é anteontem. Isso era o discurso do Afif Domingos em 89. Isso, exatamente. Exatamente, perfeito. 2 patinhos na lagoa. Chegaremos lá. Juntos chegaremos lá. Exatamente, 2 patinhos na lagoa. Eu lembro bem, porque eu era criança, mas eu adorava a musiquinha. Não vou cantar ela inteira para não fazer propaganda atravessada para outros. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente, você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.